Boa noite, galera. Aqui é o Beto Caetano, canal Dia de Galo. Bora lá falar mais um dia falando do nosso galão da massa, né? Juntando com a Copa do Mundo que tá rolando. Tá sensacional a Copa do Mundo, cara. Muito bons jogos, todos os dias. Não tá, tá sensacional. 3 vezes melhor do que o mercado do nosso galão, né, velho? Pessoal aí meio parado, esse galo com esse Paulo Brax aí. Essa diretoria devagarinho demais. Precisando reforçar esse time e não... Só especulação e nada concreto até agora no seu zagueiro Léo Duarte. Mas vamos lá, né? Oferecimento Recanto das Mangueiras, meu irmão Vanderlei, né? Espacinho pra você fazer o casamento, batizado, né? O encontro familiar, encontro de amigos. Vamos lá no Recanto das Mangueiras, né? No 31 99872 5692, né? Vamos lá, faz aquele precinho, camarada. Você chega lá, faz a locação e faz a diversão do seu final de semana, né? Falando hoje do Galo, né? Teve algumas especulações nessa quarta-feira. Foi falado do nome de um jogador que está disputando a Copa do Mundo, mais um equatoriano, Antony Vargas, jogador de 22 anos, joga no futebol belga, é um ponta pela direita, que tem a perna esquerda, né? Faz o que o Baba pediu, tá ficando livre do mercado agora dia 30 de junho, e vamos aguardar o que o Atlético vai fazer, mas é um nome bem quisto dentro da diretoria do Atlético, segundo informações do Repsoldier, acompanhei no canal do Repsoldier, que houve os primeiros contatos, mas pode ser uma coisa facilitada porque o jogador está ficando livre no mercado, é o perfil de contratação que o Atlético vai trazer nessa janela, e é um jogador de 22 anos e que tem um bom potencial, está disputando a Copa do Mundo, tem um bom potencial, vamos aguardar, mas passa de mais uma especulação, um nome que agrada ao treinador, mas vamos aguardar, né? Eu não conheço, nunca não vi o jogo do Equador, sequer entrou, mas está lá no grupo, mas não conheço o jogador, tenho que aguardar como vai ser os trâmites. Mas também não conhecia a Laminda, que foi uma grata surpresa, e se está lá junto na seleção equatoriana, se for do mesmo nível do Alaminda, será uma boa contratação, né? Vem se falando há algumas semanas também do Matias Vargas, jogador de 29 anos, está livre no mercado, o contrato se encerrou agora no dia 30 de maio, no futebol turco. Ele foi revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, e vem se destacando, foi contratado pelo Espanhol da Espanha por 10 milhões e 5 milhões de euros em 2015, 17. Depois não se firmou muito no futebol espanhol, foi para o futebol turco, onde passou por 2 temporadas, depois foi a caminho da China, onde sim ficou 4 a 5 temporadas no futebol chinês, hoje voltou para o futebol europeu, no futebol turco novamente, e hoje se encontra livre no mercado. Matias Vargas, 29 anos, é um ponta também pela direita, que usa a perna esquerda, né? Então, mais um nome ventilado nas especulações do Clube Atlético Mineiro. Vamos aguardar aí o que a diretoria vai resolver, porque é uma posição que agrada e que tem que ser reforçada, porque seria ali um reforço para a reserva do Coelho ou do Alaminda, né? O cara é destro, ele pode jogar pela direita ou pela esquerda, mas o Atlético teria tanto o Alaminda como mais um reforço de peso para esse lado, peso assim, entre aspas, para esse lado, para disputar a posição, sempre tem um reserva à altura. Porque o Atlético hoje é um time nota 5, 6. Se perder por lesão Minda, um Cassierra, o Atlético vira nota 4 e pode ficar bem abaixo. Pode se igualar a Remo, Chapecoense, Mirassol, esses times estão brigando para não cair. Porque até agora, pelo mercado vem falando, o Atlético é um time nota 6 que pode virar nota 5 e pode namorar a segunda divisão, forte chance de namorar a segunda divisão esse ano novamente, porque a movimentação que a diretoria vem fazendo só com essas oportunidades de mercado não agrada o torcedor e não seria um time forte para se manter na primeira divisão, né? Hoje foi falado também no nome do volante Arthur, que teve seu vínculo encerrado com o Grêmio,
Ele é um jogador de 29 anos, que estava emprestado pela Juventus ao Grêmio. Não houve acordo entre o clube de Turim e o Grêmio, nem o Grêmio e o jogador. Salário girando em torno de 2 milhões e meio mensais. Não houve um acerto com o clube tricolor do Sul. Então, o Arthur está livre no mercado, entre aspas, né? Tem que negociar com a Juventus os valores para liberação, mas está livre no mercado. Segundo as especulações também vistas no canal do Repsol, Lucas Tanaka, alguns outros canais aí do YouTube, alguns portais, está livre no mercado e teve interesse de Corinthians, Atlético e Cruzeiro, né? Falando em dinheiro, o único que tem dinheiro dentre esses três, ou que quer investir, não que tenha o dinheiro, que os outros podem ter também, mas que quer investir e reforçar o time realmente, é o Cruzeiro, né? Então é uma negociação difícil, gira em torno de 2 milhões de salário. Então, por um volante, o Atlético negocia com o Fred, que giraria em torno mais ou menos desse salário, então não traria as duas peças. Então, acho complicada a negociação do Arthur, mas é um bom nome que ventila-se no mercado para ser reforço do Atlético. Desculpa, gente, soluçando aqui, perdão. Para reforçar o meio campo do Atlético é uma necessidade gigantesca, né? O Arthur, tanto o Arthur quanto o Fred mudariam o patamar do meio campo do Atlético. Mas pelo que vem rolado, não vai vir esse reforço de peso. Reforços vão vir, né? Vão vir grandes reforços não, mas vão vir reforços. O Atlético vai trazer alguns jogadores, vai ter algumas liberações. O sonho do Atlético é liberar o Dudu, que não quer sair, tem um salário de 1 milhão e 100, está adaptado à cidade, as filhas, a família, tudo adaptado à cidade. Então fica difícil também liberar um jogador que tem contrato até dezembro de 2027, sendo que o jogador não quer ser liberado, não quer sair, né? Não quer ter essa movimentação. O Atlético também não está usando, como também disse o Repsol de hoje em sua live, nas 18 horas, o Atlético não está usando a permuta, né? Que é a negociação ali de troca. Tem o Scarpa, que é uma grande moeda de troca. Tem o Igor Gomes. Tem outros jogadores ali no elenco do Atlético que não vão ser utilizados, que poderiam ser negociados numa troca com o São Paulo, com o Internacional, o próprio Grêmio, outros times do Brasil, fazer a movimentação. Os jogadores que não estão dando certo lá poderiam dar certo aqui e fazer essa movimentação. O Atlético ainda não partiu para isso, então vamos aguardar o que o Paulo Brax ou o Pedro Daniel está pensando, né, sobre esse peso na folha salarial que está aqui dentro do Atlético, que são esses jogadores que eu citei, e vamos aguardar, né, porque o tempo já está passando. A segunda-feira, se não me engano, na próxima segunda-feira, segunda ou quarta-feira da semana que vem, o Atlético já se representa no retorno de férias, e somente o Léo Duarte como reforço para o Barba está trabalhando essa equipe para o retorno do Campeonato Brasileiro. Também para trazer jogadores que, entre aspas, são meia boca, né? Jogadores que não vão somar, que não vão resolver o problema, eu preferiria que desse chance ao Mosquito, ao Gomide, ao Riquelme, ao Marcos Vinícius, ao Vitão na zaga, ao próprio Rômulo que está retornando de empréstimo, porque isso aí já são jogadores que pertencem ao Clube Atlético Mineiro, podem dar retorno financeiro e não teriam gastos financeiros com contratos ou luvas ou acordos com comissão de empresários, esse tipo de coisa. Para trazer jogadores piores ou inferiores a esses que podem ter oportunidade, preferiria dar oportunidade aos jogadores da base do Atlético para que eles exerçam o seu trabalho e estejam aqui focados no clube, são atleticanos, que entreguem um pouco mais, como a grande surpresa que foi o Mamed Cissé, que entrou e tomou conta da posição, entra muito bem e sempre se destacando. Hoje também, fontes ligadas ao Atlético, diz que o Atlético tem que fazer uma grande venda agora no meio do ano, né? Uma boa venda, na verdade, porque o Atlético está longe da meta estipulada no ano de 2026 para bater as vendas, né? E vendo sim o elenco do Atlético hoje, o que pode ser vendido e tentar atingir a meta é o Mamed Cissé, que acabei de citar, que é um jogador que se destacou, jogador de Guiné.
que vem se destacando quando vem entrando, um jogador muito interessante, joga cabeça erguida, um jogador esguio. Então o Atlético pode fazer a venda do Cissé para tentar bater a meta financeira. Ou então vender duas, três joias da base do Sub-17 e tentar agariar recursos para manter a funcionabilidade do clube, que tá difícil, né? O Atlético, os meninos já fizeram um investimento agora de 500 milhões de reais para pagar dívidas. Deve ter que fazer mais um em 2027 para equalizar o clube. E dentro disso, o futebol está ficando um pouco de lado. Não consegue se manter o futebol e as finanças em dia. Então, vamos ter que passar uns maus bocados aí para os próximos anos. O Atlético deve brigar no meio da tabela, contra o rebaixamento nos próximos três anos, gente. É desanimador, mas é a perspectiva que a gente tem. A não ser que mude, ou chegue um investidor estrangeiro, ou que mude totalmente o perfil da família Menin, que chegue e faça um investimento financeiro maior, o Atlético deve ficar aí nessa balança. O objetivo maior, segundo o Pedro Daniel, dentro das entrevistas, né? Está fazendo uma entrevista semanal aí, esclarecendo o dia a dia do clube, é que o clube volte para a Libertadores em 2027. Caso voltando para a Libertadores, há uma movimentação melhor de dinheiro, vai ter uma movimentação maior no mercado e provavelmente o Atlético reforça melhor o time. Vamos aguardar o que vai acontecer. Futebol não tem verdade que dure 24 horas. Vamos aguardar e ver o dia a dia. Mas por enquanto, muito mal no mercado, só especulações. O Léo Duarte tem números melhores que todos os zagueiros do Atlético em 2026, mas não é o suficiente para reforçar o clube. O Atlético ainda precisa de um primeiro volante, um ponta pelo lado direito, esquerdo, um centroavante, um meia, entendeu? O Atlético precisa de um zagueiro pelo lado esquerdo, precisa se reforçar bastante para o segundo semestre, não correr nenhum tipo de perigo e tentar almejar alguma coisa nas Copas, né? Tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Mudando um pouco de assunto agora, vamos falar agora da Copa do Mundo. Teve grandes estreias ontem, né? Mbappé fazendo 2 gols jogando pela seleção francesa, seleção do seu país. Que estreia de seleção francesa, que quando quis apertar um pouco, fez o que tinha que fazer, ficou ali meio morosa, mas quando teve que resolver o problema, deu no pé do Mbappé, ele resolveu. 3-1 França, jogo impecável da seleção francesa. Quando quis, ganhou o jogo, então não teve nenhum problema, favoritíssima a ser novamente campeão do mundo. Mais tarde um pouco, teve o Cometa Haaland, né? A Noruega, junto com o seu maior ativo, que é o Haaland, fazendo 2 gols, fazendo 4-1 no Iraque, que deu trabalho, né? O resultado não engane. O Iraque deu trabalho para a Noruega, que tem um sistema defensivo muito frágil, mas do meio para frente tem bons jogadores, bons ativos. Pode chegar, acredito que chegue ali entre oitavas, quartas de final, bem numa disputa pela Copa do Mundo. Semifinal, final, só se for uma surpresa. Mais tarde um pouco tivemos show do Messi, né? Show do extraterrestre, show do melhor jogador do mundo. 3 gols do Messi contra a Argélia. Um homem com 39 anos, jogando a Copa do Mundo e fazendo o que fez, né? Parabéns, Messi. Scaloni, que nem era treinador, juntou o grupo argentino ali e fez da Argentina uma seleção que novamente é a atual campeã do mundo e também uma das favoritas junto com a França. A minha aposta é entre França e Argentina que fica o título, mas que jogasse da Argentina, mas futebol é muito dinâmico para dar as coisas acontecer. Apesar de ter tido que ser expulso aos 7 minutos de jogo, logo após ele ter feito o primeiro gol, que deu um pisão na panturrilha do jogador argelino, que se fosse um outro jogador, o VAR teria chamado e teria consultado para ser expulso. Mas passou, é o Messi, e 3-0, 3 gols do homem, então não teve jeito. Hoje tivemos um jogaço às 16 horas entre Croácia e Inglaterra. Que jogaço, 4-2 para a Inglaterra, com os gols do Harry Kane. Um baita jogo, lá e cá. Inglaterra sai na frente, Croácia empata, Inglaterra faz 2-1, Croácia empata, 3-2 Inglaterra, num contragolpe espetacular no final da partida. Inglaterra mata o jogo, faz 3-2, mas
provavelmente serão as duas seleções classificadas no grupo. Então, pelo nível técnico da competição até agora, a gente vê que o Brasil está bem distante dessas equipes, né? Uma surpresa hoje foi o empate da República Democrática do Congo contra Portugal em 1-1, né? Portugal em cima no início do jogo, faz 1-0. O Congo, República Democrática do Congo e Congo são dois países diferentes, então vou falar República Democrática do Congo vai não ter confusão. A República Democrática do Congo consegue seu empate também numa bola aérea no último minuto do primeiro tempo, e o segundo tempo foi aquele negócio ali, a Portugal em cima, tentando fazer o 2-1, e sempre os espetados da República Democrática do Congo tentando fazer o 2-1 também no contra-ataque. Foi um bom jogo, mas Portugal ficou muito abaixo, como Espanha, Brasil, Portugal, que tiveram expectativas maiores, não conseguiram concretizar e não fizeram a vitória na primeira rodada, e pode se complicar nos seus grupos. Então é isso, gente, aguardar o mercado da bola aí do Galo, né, para esse retorno aí das férias, retorno também do Campeonato Brasileiro, que é preocupante, e acompanhar agora o dia a dia da Copa do Mundo, bons jogos. Agora se encerrando a primeira rodada dos jogos, acho que amanhã se encerra a primeira rodada da fase de grupos, e vamos ver o que vai acontecer. Mas essa Copa do Mundo está me surpreendendo, com boas seleções, as seleções não tanta tradição, se encaixando, bem encaixado, bem treinadas, seleções africanas muito bem treinadas, me surpreendendo bem e tendo grandes jogos. Grande abraço aí, fique com Deus, ótimo restinho de quarta-feira para nós. Agora eu vou acompanhar o joguinho da Copa ali às 22 horas e ver o que acontece, ver se aparece alguma notícia também do nosso galão. E vamos lá, Deus abençoe vocês, ótima quinta-feira para nós e tamo junto.